Bomba, né, gente? Começando aí, dona Michele varou a madrugada para declarar guerra a Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro e mandou as favas até o marido, viu, gente? Até o marido ele mandou as favas numa nota gigantesca que soltou por volta das 3 horas da manhã. Depois foi publicando vídeos, viu, Ivan? Diversos vídeos aí em que o Ciro Gomes ataca o clã Bolsonaro e foi enfática. Não vai voltar atrás. E olha, daí a apuração que a gente tem aqui, tem duas questões que são muito interessantes, né? Relacionadas a Michele e uma ao Jair. Jair Bolsonaro foi preso há uma semana, gente. Né? Hoje completa uma semana que o Moraes decretou que ele começou a cumprir a prisão da condenação de 27 anos e 3 meses. Ele já tinha sido preso no sábado, né? Prisão preventiva, mas passou a valer mesmo a partir de terça-feira. E tem uma questão: o Flávio Bolsonaro está indo agora na cela da superintendência da Polícia Federal, onde está o Bolsonaro, para chorar para o papai e pedir para ele conter a Michele Bolsonaro, viu, Ivan? Conter. Gente, e daí, só, antes da gente aprofundar e eu trazer novidades desse caso aí que a gente já tem, o que me chamou a atenção aí nessa carta, né, nessa nota divulgada às 3 horas da manhã pela Michele Bolsonaro, uma nota grande, tem a íntegra, está lá na revista fórum.com.br. Foram 5, só da nota foram 5 stories na sequência. Daí ela soltou um monte de vídeos do Ciro Gomes e depois, no final, encerrou com mais uma nota, isso por volta das 4 horas da manhã já. Primeira coisa, ela diz ali no começo que não vai responder aos filhos do Bolsonaro. Imagina se ela respondesse, né, Ivan? Não vai responder aos enteados. Mas daí ela já começa a detonar. Primeira coisa que me chamou a atenção, ela rebateu diretamente uma declaração machista e misógina do Flávio Bolsonaro naquela declaração ao site Metrópolis, em que chamou ela de autoritária. E disse também, Flávio Bolsonaro, gente, que a Michele não é política e precisa entender que a forma de tomar uma decisão, às vezes, é mais importante do que a própria decisão. O que a Michele escreveu? Que respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente e tenho o direito de expressar meus pensamentos com liberdade e sinceridade. Ou seja, já desancando esse machismo do Flávio Bolsonaro. Daí abre aspas para a dona Michele. Antes de ser uma líder política, eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, e se tiver que escolher entre ser política, mãe ou esposa, ficarei com as duas últimas opções. Mentira. Por que mentira? Isso foi um apelo para um público que ela, um nicho eleitoral que ela tem na mão e que vai ser levada hoje à tarde. A reunião era se passar de manhã do PL, viu? Aquela reunião de urgência. Como o Flávio vai conversar com o papai primeiro, né? A reunião passou para tarde. Os interlocutores da Michele vão falar diretamente. Vocês vão querer queimar o bolsonarismo com as mulheres? A Michele tem o controle da base eleitoral da ultraconservadora feminina. Ela fez um trabalho financiada pelo Valdemar da Costa Neto, pagando lá quase 1 milhão por mês para ela viajar de jatinho para ir em diversas cidades costurar esse apoio das mulheres. Outra coisa, né? Quando ela detona aqui, ó, o André, principalmente o André Fernandes, por causa da aliança com o Ciro Gomes, ela diz aqui: acredito em uma política diferente, não basta derrotar o PT e a esquerda,
é preciso fazê-lo mantendo-nos fiéis aos nossos valores. Agora ouve isso aqui, Ivan. No evento, lá no Ceará, vi nos olhos do povo que ama Bolsonaro o mesmo desconforto e insatisfação que eu sinto. Penso que derrotar o PT dessa forma seria o mesmo que trocar Joseph Stalin por Vladimir Lenin, comparando o Lula e o Ciro ao Stalin e ao Lenin, e é um recado ao clã Bolsonaro. Eu entendo de política também, como se entendesse. Mas o que é interessante nesse ponto aí, gente? Ela declarou guerra e hoje nós temos nascendo o michelismo. O que é o michelismo? Tem o bolsonarismo, agora nós temos o michelismo e nós teremos também, sabe o quê? O eduardismo. O eduardismo, o Ramagem e a Zambelli já praticam o eduardismo, né? Que é a prática de fugir do país, não é esse o eduardismo? É mais ou menos por aí, viu, gente? Mas olha aqui para vocês verem. Isso foi o Eduardo Bolsonaro que, ó, compartilhou ontem. Não sou eu que estou dizendo, ó. O Paulo Mansur, orgulho de ser eduardista. Ser chamado de núcleo duro do Eduardo Bolsonaro não é rótulo, é responsabilidade, é honra, é lealdade reafirmada. Tenho orgulho de ser eduardista. Gente, ô Melo, o cadáver tá quente ainda. E já tem uma briga dentro do clã. Bolsonarismo não existe mais. O que temos é michelismo e eduardismo. O eduardismo e o michelismo hoje estão em guerra por conta do eleitorado ultraconservador. Olha, acho que nem o Bolsonaro, nem nos mais terríveis pesadelos do Bolsonaro, ele acreditava que tão cedo ele fosse preso, o clã ia entrar em guerra, viu, gente? Pois é, e tá chegando o fim do ano, né, Plínio? Natal, Ano Novo, época de festas. Eu já tô vendo aí a curtição da Michelle, né? O Flávio na praia, todo mundo curtindo e o Bolsonaro na cadeia, porque, como você disse, o corpo nem esfriou, né? E já tá todo mundo aí, a Michelle feliz da vida, se articulando politicamente, todo mundo brigando na internet. Jair Bolsonaro foi 100% esquecido, né? Agora, como você disse, né, Plínio? Hoje o Flávio vai visitar o Bolsonaro lá na PF, né? E aí, ele vai tomar o partido de que lado, né? Dos filhos ou da esposa? Né? Fica essa dúvida, porque parece aqueles roteiros, né, de novela, de ficção, né, que os filhos se revoltam com a madrasta, né, e o pai sempre tende a preferir a madrasta aos filhos, né? Será que vai ser o caso agora, nessa novela aí do bolsonarismo? Quero aproveitar, Olha, Plínio, e fazer uma olha, outra, Ivan, é juntar muito uma. delicado. Quero juntar Oi? uma outra pergunta a isso aí. O Flávio está indo visitar o Bolsonaro lá na cadeia. É comum no sistema presidiário a pessoa receber visita assim, terça-feira de manhã? Né? Essa é a questão. Né? Essa é a Todo questão. Eu preso até tem fui dar uma direito a olhada lá no receber. Por que, STF. que o Bolsonaro Né? recebe? Estranho. Então, eu fui investir algum tipo de autorização, que eu lembro da decisão da semana passada do Moraes, foi que ele deu aval à visita terça do Flávio e do Carlos, né? Na semana passada. E na quinta, o Jair Renan, que foi levar não é palavra cruzada, caça-palavras para o pai, né? Mas eu não sei se isso está valendo para toda terça e toda quinta, né? Isso eu não sei. O que eu sei é que teve uma decisão dele para receber a filha hoje, né? A filha, então eu não sei exatamente o que está acontecendo. É a filha que, inclusive, é a única filha herdeira com a Michelle, né? É o que ele chamou de fraquejada na época, que os outros são todos homens, né? Mas o que é interessante disso aí, viu, Ivan, que você trouxe? Essa guerra que está sendo declarada lá dentro do clã tem a ver com disputa de poder, sim, e não vai parar no Ceará.
Aliás, está aterrissando aí no Rio de Janeiro, viu, Melo? A Michelle já mandou recado falando que não aceita apoiar o Eduardo Paes. Não vai. Ela disse aos interlocutores aí que não engole o Eduardo Paes e que vai trabalhar contra o apoio do bolsonarismo, né, ao Eduardo Paes, do PL ao Eduardo Paes, que já é uma costura feita pelo Bolsonaro também, e vai acionar o Silas Malafaia. O que é interessante nisso, gente? Silas Malafaia é o principal fiador da Michelle na política e já defendeu abertamente que ela saia candidata a presidente. Então, acendeu um alerta vermelho entre os filhos do Bolsonaro de que a Michelle pode, se não ser vice do Tarcísio, né, sair como candidata à presidência. Então, o michelismo agora tomou forma e está caminhando sozinho. Não depende mais do Bolsonaro. Inclusive, ela tem, né, nos estados, nas capitais, todas as capitais, ela tem base de apoio e tem plataforma eleitoral junto com as mulheres ali, que ela vem trabalhando já há um bom tempo. Viu? E base de apoio política e dentro das igrejas evangélicas, né? Que conta muito, né? Que conta muito aí no cenário eleitoral, e né, as igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil afora. Agora, só para destacar aqui outra coisa que a gente estava falando sobre Michelle, essa briga, Plínio, você falou que é só o começo, né? O estado do Ceará. Eu tinha comentado há pouco, antes de você chegar, que eu tô achando que vai ser uma prévia mesmo do que vai acontecer em outros estados e possivelmente até a nível nacional, esse racha do bolsonarismo, né? Eu acho que o Ceará é uma prévia do que pode acontecer. Por quê? Porque a Michelle, agora, querendo dar as cartas, né? Ela já não tinha uma relação muito boa com os filhos do Bolsonaro antes da prisão do ex-presidente. Agora, então, a Michelle começa a dar as cartas, os filhos do Bolsonaro vão se incomodar, e os filhos do Bolsonaro, que, com perdão da expressão, são loucos, né? São loucos, são completamente pirados, tapados e tudo mais, né? Com o Bolsonaro solto, o Bolsonaro conseguia de alguma maneira controlá-los, né? Apesar de não parecer muito, o Bolsonaro conseguia controlá-los de alguma maneira, né? Dava um puxão de orelha no Eduardo, dava outro no Flávio, falava, você fica aqui, você fica ali, quem manda sou eu, acabou. Agora o Bolsonaro tá preso, a Michelle tá falando, quem manda sou eu, que é esse o recado que ela tá dando, os filhos do Bolsonaro não tem mais o Bolsonaro para pará-los, e vão cometer a loucura que quiserem, porque eles são loucos. Né? E aí, com os loucos dos filhos do Bolsonaro, sem a trava Bolsonaro e com a Michelle querendo dar as cartas, sabe-se lá, né, qual que vai ser o resultado, né, das articulações de direita para 2026. Né? Como você bem disse, eu acho que o bolsonarismo está explodindo, vai sobrar implodindo, na verdade, né? Vai sobrar o michelismo, o eduardismo, o tarcisismo, seja lá o que for, e a única coisa que todos eles têm em comum é um ismo também, que é o fascismo, né? Pois é exatamente isso, viu, Ivan? E é interessante lembrar, porque, assim, são públicas as tretas, por exemplo, da Michelle com o Carlos Bolsonaro, com o Jair Renan. O único que ela não havia tido um atrito direto, que eu me lembre, pelo menos, era com o Flávio Bolsonaro, e teve agora, está tendo agora, né? A partir dessa declaração, Exatamente. Foi uma declaração, convenhamos, muito forte dele, mas diante de um constrangimento que ela causou lá ao André Fernandes, imagina o André Fernandes deve ter ligado chorando para o Flávio Bolsonaro, porque ele foi constrangido publicamente no meio de bolsonaristas. Dali para ele apanhar, faltou pouco, né? Então, eu acho que assim, o que ela está colocando hoje nas redes sociais, horas antes, e é proposital, viu, o Ivan e Melo? É proposital. Por que ela fez essa publicação de madrugada? Porque ela, com certeza, ela já sabia que o Flávio Bolsonaro ia procurar o pai. Antes da reunião do PL. Que o objetivo era dar uma reprimenda nela. Mas acontece o seguinte, ela está se articulando. Quem soltou nota
criticando a postura dos filhos em apoio a ela também foi o Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde. Então, assim, existe, não é uma coisa simplesmente que os filhos vão falar e ela vai ficar quieta. Existe uma declaração de guerra, realmente, e o michelismo veio para ficar, gente. E, ouso dizer, viu, Ivan e Melo, que o michelismo pode ser mais perigoso até do que o bolsonarismo, porque ela trabalha com uma horda de radicais que é tudo através da Bíblia, né? Ela tem uma coisa que nem o Tarcísio tem ainda, que é uma plataforma de governo. Ela lançou um livro chamado Edificando a Nação, que é praticamente um roteiro do Conto de Aia. É interessante ficar de olho nessa briga aí, né? Uma que é bom ver, né? Eles brigando abertamente assim. Mas outra é que, assim, está surgindo um novo movimento político no Brasil e um movimento que, olha, não é fácil não, que são de pessoas ignorantes, totalmente ignorantes politicamente, economicamente, mas que tem um apelo através de religião, essas coisas, que acaba trazendo uma fatia considerável do eleitorado aí para ela, viu? Pois é.